Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume. Sou o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 11 da disciplina de Administração de Sistema Operacional 2, referente ao terceiro ano técnico em redes de computadores. Na aula de hoje nós iremos trabalhar com a ferramenta SCP, tá? É o nosso protocolo Security Copy, que permite aí a transferência de arquivos de forma criptografada, oferecendo segurança, tá, no procedimento de troca de arquivos aí entre sistemas operacionais clientes e servidores. Tá? Na aula passada nós abordamos o protocolo SSH, né, que permite aí o acesso remoto entre cliente e servidor e vice-versa, de forma criptografada, e hoje nós abordaremos o SCP, que permite transferir arquivos entre cliente e servidor, trabalhando aí sobre o SSH. Tá? Eu já estou com o meu sistema operacional Ubuntu Server aberto. Eu vou realizar o login, tá? Usuário e senha. Ok. Vou limpar a tela com o comando clear, tá? E vou logar como usuário root com o comando su. Prontinho, tá? Nós vamos criar uma pasta dentro da pasta /home/Edjânio, que é a pasta em que nós estamos localizados no momento, tá? Nós vamos criar essa pasta chamada arquivos, tá? O comando para criar a pasta é o comando mkd espaço nome da pasta. O nome da pasta será arquivos, certo? Tá? Vamos acessar essa pasta com o comando cd espaço arquivos, tá? E dentro dessa pasta nós vamos criar um arquivo chamado arquivo servidor_servidor.txt, tá? Comando tauch cria um arquivo, é necessário inserir um espaço e o nome do arquivo a ser criado, tá? Comando ls para verificarmos se o arquivo ele foi realmente criado dentro da pasta arquivos. O arquivo já existe, certo? Acabou de ser criado, aliás. Nele não possui nenhuma informação, é um arquivo vazio, é um arquivo de exemplo, então não é necessário a gente inserir nenhuma informação. Tá? Então o arquivo já está criado. Vamos lá no nosso sistema operacional desktop, né, o Ubuntu Desktop, clicamos em arquivo, em atividades, em seguida em terminal, tá? Vamos logar como usuário root, certo? Vamos novamente criar uma pasta arquivos, tá? Vamos logar na pasta arquivos e dentro dessa pasta vamos criar um arquivo _cliente.txt, certo? Comando ls, nosso arquivo foi criado corretamente. Nós vamos agora realizar uma cópia, tá? Do arquivo _servidor criado lá no nosso sistema operacional Ubuntu Server para o nosso sistema operacional cliente, tá? Vamos utilizar o comando scp, certo? É o comando que permite copiar os arquivos, tá? E o comando scp ele necessita de dois parâmetros, tá? A fonte do arquivo e o destino do arquivo. A fonte de onde nós pegaremos aquele arquivo, né? E o destino do arquivo, o sistema operacional ou o caminho daquele sistema operacional ao qual nós copiaremos aquele arquivo, tá? E como que nós referenciamos a fonte de um arquivo? Se essa fonte estiver localizada em um sistema operacional remoto, como é o caso do nosso Ubuntu Server, tá? Essa referência é feita através do usuário daquele sistema, o endereço de IP daquele sistema, o caminho, tá? Absoluto onde aquele arquivo que nós queremos copiar está localizado, certo?
e o destino do arquivo, certo? Se for no computador local, caso eu esteja localizado na pasta em que eu quero realizar a cópia, eu simplesmente posso inserir ponto, certo? Ou se for uma pasta qualquer, tá? Eu posso inserir também o caminho absoluto, certo? No caso, barra seria a raiz, tá? Mais o caminho que eu gostaria, certo? Mas, resumindo, só o caminho também, certo? Então vamos lá. O meu arquivo está localizado no meu servidor, certo? O usuário utilizado lá é o usuário Edjânio. Nós podemos também logar como root, certo? Só que nós não temos autorização porque nós não permitimos que o SSH lá do nosso servidor permita acesso via usuário root. Eu preciso acessar como usuário comum e em seguida logar como usuário root, tá? Para copiar arquivos do servidor para um computador local, eu consigo sem o usuário root, mas vocês vão ver que para copiar do computador local, do sistema local, para um sistema operacional servidor, eu necessito habilitar a permissão de usuário root, tá? Pois eu não consigo escrever na pasta do servidor sem permissão do usuário root, tá? O nosso arquivo lá no nosso servidor, ele está localizado no endereço 9268.0.1, dois pontos, o caminho é o /home, /edjânio, /arquivos, o nome do arquivo, arquivo _ servidor.txt. Nós já inserimos a fonte e vamos inserir agora o destino, tá? Eu posso inserir ponto se eu quiser copiar para a minha pasta arquivos no meu sistema operacional local, ou eu posso também inserir a pasta com o caminho absoluto, né? Para deixar melhor explicado, vamos inserir o caminho absoluto, /home, /edjânio, /arquivos, certo? Então já inserimos aqui comando scp espaço a fonte do arquivo ao qual nós queremos copiar. O arquivo está localizado em um sistema operacional remoto, tá? Então eu tenho que inserir usuário @ endereço de IP, dois pontos, o caminho de localização do arquivo, tá? E para inserir o destino do arquivo, o local em que ele será copiado, tá? Eu insiro espaço e o caminho desejado. No nosso caso aqui é o /home, /edjânio, /arquivos. E vamos pressionar Enter. É necessário inserir a senha do usuário Edjânio do nosso servidor, tá? E a transferência foi realizada com sucesso, tá? Para verificar se o arquivo realmente foi copiado, eu posso utilizar o comando ls na pasta em que o arquivo foi copiado, tá? É na minha pasta local, então só o comando ls resolve, tá? E nós temos aqui o arquivo _servidor.txt que acabou de ser copiado do nosso servidor para o nosso sistema operacional Ubuntu Desktop, tá? Nós vamos fazer o inverso agora. Nós vamos copiar o arquivo _cliente, certo? Para o nosso servidor. Comando scp, tá? Vai acontecer um erro, certo? Um erro de permissão, tá? Na cópia desse arquivo, mas eu vou explicar o porquê. Tá? O comando a ser utilizado é o comando scp, certo? Nome do arquivo ou destino do arquivo na pasta local, no sistema operacional local. Eu posso simplesmente inserir arquivo _cliente.txt, uma vez que o arquivo está localizado na minha pasta local, tá? Ou eu posso referenciar o caminho absoluto, né? /home, /edjânio, /arquivos, arquivo _cliente.txt, espaço meu destino. O meu destino aqui será um sistema operacional remoto, né? O nosso Ubuntu Server, que está localizado em outra máquina. Então eu tenho que inserir o usuário, tá? Além de inserir o usuário, o endereço de IP,
dois pontos, a pasta para que eu quero copiar o arquivo, tá? É a barra home, barra edjanho, barra arquivos e pressiono Enter. Insiro a senha do usuário edjanho lá no servidor, tá? E percebam que ocorreu um erro de permissão, né? Permissão negada. Por quê? Porque o usuário edjanho ele não tem permissão de escrita naquela pasta, tá? Tampouco sistemas operacionais clientes vão ter permissões, vão ter a permissão de escrever sobre pastas específicas do servidor, tá? Eu consigo copiar, consigo ler aquelas pastas, mas eu não consigo escrever sobre elas porque o meu SSH ele está configurado para não permitir o acesso via usuário root, certo? Como é que eu posso resolver isso? Vamos lá no nosso sistema operacional Ubuntu Server, certo? Nós vamos acessar a pasta cd/etc/ssh. Vamos digitar o comando ls. Tá? Nós temos aqui alguns arquivos do nosso SSH e nós temos o arquivo sshd_config. É o nosso arquivo de configuração do nosso Security Shield, né? Do nosso protocolo SSH. Nós vamos abrir esse arquivo utilizando o editor de textos VI. Ok? Tá? E nós vamos buscar dentro desse arquivo pela opção Permit Root Login, certo? Que é aí o parâmetro que disponibiliza ou não o acesso via usuário root no SSH, tá? Nós vamos pressionar a tecla I para habilitar a inserção. Vamos apagar a hashtag, né? A hashtag ela comenta uma linha, tá? De forma que aquela linha não será executada. E apagando a hashtag, nós teremos a execução daquela linha em tempo de execução. Vamos apagar o parâmetro prohibit password, tá? E vamos inserir o comando yes para permitir aí o acesso do usuário root via SSH, certo? Vamos pressionar ESC WQ para salvar, certo? E nós temos que restartar agora o serviço de SSH. O serviço de SSH ele pode ser restartado com o comando /etc/init.d espaço restart. /etc/init.d /ssh espaço restart. Tá? SSH restartado com sucesso, vamos retornar ao nosso computador cliente para realizar novamente a operação de cópia de arquivo. Tá? Nós vamos repetir o comando, certo? Só que nós vamos acessar aqui o nosso destino do arquivo através do usuário root, certo? E não através do usuário edjanho. Vamos pressionar Enter, inserir a senha, tá? E o nosso arquivo foi copiado corretamente. Vamos ao nosso servidor conferir. Vamos acessar a pasta /home /edjanho /arquivos. Digitar comando ls e nós temos agora o nosso arquivo _cliente.txt. Então a cópia aí ocorreu normalmente entre servidor e cliente e entre cliente e servidor, tá? Isso é muito necessário para quando nós queremos refazer alguma configuração perdida no servidor e nós já temos ali um arquivo de configuração pronto. Então basta copiar aquele arquivo de um computador cliente para o servidor, tá? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvidas, procurem o professor da disciplina. Bons estudos e até a próxima.